Bom, galera, mais uma vez, A Uni Católica de Quixadá. Ele pediu para nós pegarmos duas definições do que é composição de dois autores diferentes e citar e dizer, com base nas duas, o que é a composição. Bom, tá aqui. Não, demora. Pronto. Bom, nessa primeira aqui, que é de Eric Freeman, Elizabeth Hobson, Bert Bates, Kate Serra, alguma coisa design, diz o seguinte: na composição, ao invés de codificarmos um comportamento estaticamente, como é feito com os da herança, definimos pequenos comportamentos padrão e usamos composição para definir comportamentos mais complexos. Particularmente, essa definição aqui, eu achei ela um pouco complexa. Eu achei melhor essa segunda aqui que eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: podemos criar novas classes que estendem uma outra classe base se incluirmos uma instância da classe base como um dos campos da nova classe, que será então composta de campos específicos e de uma instância de uma classe base. Para que os métodos da classe base possam ser executados, escrevem os métodos correspondentes na classe nova, que chamam os da classe base, desta forma delegando a execução dos métodos. É tipo também um pouco formal, mas em questão de definição, essa daqui foi melhor. Ou seja, é o que ele pediu na atividade. Nós criamos duas classes e tipo, como é que eu posso dizer? Mostrar para vocês. Eu vou explicar da maneira, um exemplo prático para vocês entenderem, porque de certa maneira na teoria você compreende, mas vai compreender por completo na prática. Então foi o que eu fiz. Criei duas classes, uma que se chama jogador de futebol e a outra chuteira, e criei uma classe usa jogador. Só que, vamos lá, o que é que eu criei em jogador de futebol? Em jogador de futebol eu criei duas variáveis, uma com o nome do jogador e outra com a idade, como vocês podem ver aqui. Fiz os seus get e sets, como vocês podem ver também, e criei essa variável aqui chamada chuteira. Você vai me perguntar, por que você criou uma variável com o nome chuteira do tipo chuteira? Porque chuteira, porque um jogador tem uma chuteira. Estão compreendendo? A parte da composição pode ser composição ou delegação. Então, quer dizer que, tipo, eu posso vincular com essa variável aqui que eu declarei, eu, de certa maneira, vinculei a classe jogador de futebol à chuteira. Vocês compreenderam mais ou menos? E como eu criei chuteira, dentro de chuteira, eu criei a marca, a cor e o modelo. E criei seus gets e sets. Só que aqui, quando eu declaro isso, eu não estou vinculando totalmente. Eu só estou criando laços. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer que, tipo, eu vou criar um vínculo nessa classe aqui. Vejam bem, eu criei um objeto que está lá na memória, jogador de futebol J1. Depois, eu criei um set nome, J1.set nome. Então quer dizer que eu atribuí o nome do jogador Ronaldinho a nome e a idade dele 36 anos. Então foi o que eu fiz aqui dentro. Aqui eu mandei imprimir o nome e a idade. Depois eu criei uma chuteira, porque assim, a base da composição é tipo tem um. Então um jogador tem uma chuteira. Então a ligação deles são assim. E eu criei aqui um objeto chamado C1 lá na memória, que é chuteira. Aí foi que eu criei. Adicionei o nome, a marca, que é Nike, a cor laranja e o modelo, que é Mercurial. Que a Nike tem vários modelos, né? Depois eu mandei imprimir.
Aqui, com esse comando j1.set chuteira e entre parênteses C1, o que é que eu quis dizer? Que um jogador tem uma chuteira. Vocês estão entendendo? Isso quer dizer que eu criei um vínculo. Com esse comando aqui, realmente eu criei um vínculo entre jogador e chuteira. Entre essas duas classes aqui, essa e essa. Entendeu? Então, essa chuteira, o que é que quer dizer que eu criei aqui? Quer dizer que tipo, composição é mais ou menos parecido com herança. Não é igual. Entre aspas, igual, só que diferente. Mas eu criei essa variável uma chuteira do tipo chuteira para tipo meio que pegar alguns, na verdade colocar os atributos de chuteira dentro do jogador. Então eu fiz esse comando aqui, que eu vinculei os dois, eu estou ligando os dois, depois eu mandei um c1.set marca e depois eu fiz aqui, ó, j1.getchuteira.getMarca. O que é que eu fiz aqui em c1.set marca? Lembra que eu tinha declarado aqui em cima que a marca era chuteira? Tá? A marca da chuteira era Nike. E aqui eu mandei imprimir. Bom, beleza, vai imprimir. Só que depois que eu vinculei aqui e coloquei esse comando aqui, ele foi alterar a marca da chuteira. Então ela vai deixar de ser Nike e passa a ser Adidas. Ele vai alterar. Vai imprimir aqui na tela, mas lá na memória vai ter alterado. E eu mandei imprimir. O que é que eu fiz? Eu não mandei imprimir diretamente por chuteira. Primeiro eu mandei pegar de jogador, dentro de jogador. Ele foi para dentro de chuteira. Dentro de chuteira ele foi especificamente em marca e me retornou a marca. Como eu peço aqui, ó, J1, que é o objeto que eu criei chamado do tipo jogador. E com o nome jogador, né? Com o nome jogador não, perdão. O nome J1 do tipo jogador de futebol, que é o tipo da classe. Então, dentro de jogador vai em chuteira, dentro de jogador vai em chuteira e me retorne a marca da chuteira especificamente. Então, é isso ele vai fazer. E o que é que ele vai fazer? Como eu alterei para Adidas, ele vai imprimir Adidas. Deixa eu só executar para vocês verem. O computador está um pouco lento, mas já vai imprimir. Pronto, como eu tinha falado para vocês, imprimi o nome do jogador Ronaldinho, a idade dele 36, a marca da chuteira Nike, a cor laranja e é mercurial. Só que logo depois imprimi o que? Adidas. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu mandei alterar Nike por Adidas. Então a memória, a chuteira que está lá na memória, a marca dela não é mais Nike, é Adidas agora, entendeu? Só apareceu Nike porque eu mandei imprimir aqui antes, ó. Eu inseri Nike e depois mandei imprimir aqui, ó, como vocês podem ver nesse comando. Então, basicamente, composição é isso. Ela vincula a classe chuteira com a classe jogador e tanto eu posso alterar chuteira indo diretamente em chuteira aqui, no objeto chuteira, indo alterar aqui, como eu posso alterar para o jogador. Então, a composição me dá de certa maneira essa autonomia. Eu tenho dois meios de alterar a marca. E tanto eu posso alterar a marca, posso alterar a cor, o modelo da chuteira, vocês estão compreendendo? Então é como se fosse uma herança, só que não é uma herança. Tem algumas coisas parecidas, só que não é. Bom, pessoal, no mais é isso e até a próxima.